Muito bem, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 7, a finalização do estudo, falando sobre como um estudo bíblico pode se tornar uma bênção para nós quando existe uma aplicação daquilo que nós estudamos. A lição dessa semana teve uma aplicação assim boa de forma espiritual para a nossa vida e também de forma emocional. Nós vimos como Abraão, através de um turbilhão de sentimentos, ele provocou uma série de problemas que atrapalhou muito a sua fidelidade, a sua conexão com Deus. O Senhor Deus, ele tem uma mensagem principal para a nossa vida, a mensagem de salvação. Nós devemos aceitar essa mensagem e, através disso, sermos uma bênção na salvação de outras pessoas. É isso que a lição nos ensina, que há pessoas que precisam receber o poder da salvação. Há vidas que estão se perdendo e que ninguém disse a essas vidas que existe um Salvador e que existe uma vida eterna a ser conquistada. Por isso que a história de Abraão nos ensina justamente que ele foi fiel a Deus, teve os seus percalços, suas falhas humanas. A Bíblia não esconde isso, mas a Bíblia mostra que, além das falhas humanas, existe algo muito maior, que é a graça divina, que pode restaurar o pecador de novo na conexão divina. Por isso que as coisas se interligam no plano de Deus. Abraão talvez não entendesse de forma universal por que ele havia sido chamado para ser pai de uma grande nação. Mas por que essa grande nação? Lá no Éden, Deus havia prometido a Adão que um descendente esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava cumprindo aquela primeira aliança feita com Adão. E isso então mostraria agora na vida de Abraão como é que isso se cumpriria. O povo escolhido, o povo especial de Deus, daria origem a uma descendência na qual Jesus nasceria para ser o Salvador do mundo. Por isso, valeu a pena ele se sacrificar em sua fé no dia a dia. Não foi fácil. Abraão teve assim um tempo de espera, e esse tempo de espera trouxe a ele algumas dúvidas. Ele ficou 13 anos sem ter uma comunicação divina, e por isso fez algumas bobagens, mas no entanto, Deus se mostrou a Abraão de novo, e então mostrou por que ele fora chamado. A fé renasceu outra vez, a dúvida foi embora, e ele se tornou o homem que Deus havia chamado em Ur dos Caldeus. Deus nos chama e precisa apenas um pouco de fé da nossa parte. Quando Deus nos comissiona para um trabalho, Ele vai prover todos os meios para isso. Um casal de missionários que veio para o Amazonas não foi muito bem recebido pelos indígenas daquela região. E eles passaram por muitos apertos. Um dos maiores apertos é que várias tribos se reuniram e resolveram acabar com o missionário. O casal de missionário se trancou dentro da casa e ficaram em oração. Aqueles índios hostis davam voltas em torno da casa e com tochas nas mãos, eles iriam incendiar a casa e matar o casal de missionário ali dentro daquela casa. Mas o casal ficou a noite inteira em vigília de oração, clamando a Deus. Até que eles perceberam que pelas 3 horas da madrugada não havia mais nenhum barulho em redor da casa. E eles então disseram, devem estar dormindo ou esperando que saiamos. Mas o pastor olhou, o missionário olhou e percebeu que não havia mais ninguém, nem na frente da casa, nem em nenhum local atrás da casa. Eles então esperaram o dia amanhecer e saíram e não havia mais ninguém. Depois de alguns meses, o primeiro índio se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus. Aquele missionário aproveitou e perguntou, escuta, alguns meses atrás, vários de vocês tentavam me matar, a minha esposa, e tocar fogo na casa. O que aconteceu naquela noite? Aquele índio convertido disse, sabe o que aconteceu, pastor? Nós estávamos prontos para acabar com sua vida, mas de repente nós vimos centenas de soldados em volta da sua casa. Aí então nós desistimos de fazer qualquer mal ao Senhor. Ali o pastor então percebeu que Deus havia enviado os seus anjos como resposta à fé que eles estavam depositando naquela noite em oração a Deus. O Senhor Deus fez o mesmo com Abraão, prometeu muitas coisas para ele e disse que proveria. Ele fez uma aliança e nessa aliança Deus cumpriria a sua parte. Abraão na sua espera pelo filho prometido, ele quando viu o tempo passar, ele começou a ter algumas dúvidas no seu coração. E ele então resolveu dar uma mãozinha para Deus, através da serva de Sara, Agar. Ele gerou um filho e com o nascimento desse filho aconteceram muitos problemas.
que fez com que Abraão perdesse a sua sequência espiritual diante de Deus. Aquilo lá foi um desvio espiritual terrível. 13 anos se passaram. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, sem se comunicar com ele. Um tempo para que Abraão pudesse refletir no que ele havia feito. Aqueles 13 anos foram cruciais, até que Abraão viu em sua hospitalidade 3 homens se aproximando da sua tenda. Ele insistiu com eles e na sua hospitalidade ele acabou então hospedando anjos. Um deles era o próprio Jesus Cristo, que estava ali na forma de anjo, de ser humano, para conversar com Abraão. E ali eles confirmaram a promessa: daqui a 1 ano, você e sua esposa vão ter um filho nos braços. Confirmaram a promessa do filho prometido, o filho da promessa. Por isso, Abraão renovou o seu ânimo no Senhor. O estudo dessa semana mostrou como a fé foi importante nesse processo de ter o filho da promessa. Por isso que o estudo terminou com a manifestação da graça divina para com os pecadores. Quando Abraão descobriu que Sodoma e Gomorra seriam as 2 cidades destruídas e Ló morava em Sodoma, Abraão insistiu com Deus numa intercessão toda especial pelo seu sobrinho. Mas Abraão fez uma coisa que foi uma inauguração dentro da teologia. Abraão mostrou que um remanescente pode, assim, salvar muitas pessoas que são impenitentes, ou trazer a eles um tempo para que eles possam se arrepender. Abraão disse: se houver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade. Então Deus disse: não, se houver 10 justos na cidade, eu pouparei a cidade. Esse poupar não era que Deus estava passando a mão na cabeça dos pecadores, é que estava dando uma chance para que os pecadores se convertessem. Por isso, Abraão, ele mostrou ali uma intercessão semelhante à de Cristo Jesus, que intercede por nós. E por muitas das coisas que poderiam hoje já estar acontecendo, como as pragas que o Apocalipse relata, e como outras situações danosas ao ser humano, só não acontecem porque os remanescentes, os que são fiéis a Deus, estão segurando essa situação. Então, quando se fala no Apocalipse que os anjos estão segurando os ventos, é porque as pessoas fiéis que servem a Deus e a intercessão dessas pessoas, a presença dessas pessoas é que promove uma espécie de segunda chance para o ser humano se aproximar de Deus. Por isso, quando as 2 cidades foram destruídas, havia tempo de salvação para essas pessoas. O próprio Ló poderia ter, assim, testemunhado fortemente para que as pessoas conhecessem o Deus do céu. Mas ele foi falho nessa experiência e nos deu uma lição profunda sobre como nós devemos tratar os pecadores. Devemos falar para eles que eles estão em perigo de serem assim destruídos no final de todas as coisas. Aqui está o resumo da lição. Nós aprendemos que a graça de Deus, acima de tudo, ela nos envolve e ela nos abençoa. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 102, escreveu o seguinte: Deus está retirando seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Esse texto é muito importante e deve nos alertar para que nós possamos, então, ter um sentimento de urgência. Um homem que estava indo para o seu trabalho encontrou com um colega que estava voltando. E ele perguntou ao colega: o que está acontecendo? Não vai trabalhar hoje? O homem calmamente disse: eu estava indo trabalhar, mas eu passei pela represa e a represa está a ponto de estourar. Inclusive tem alguns filetes de água assim, com muita pressão, saindo ali do paredão da represa. O homem disse: a represa está para estourar e você está nessa moleza? Você está louco, rapaz? Vamos correr para a cidade. O homem disse: não, tem calma, dá tempo ainda. O homem largou a marmita dele, a mochila dele, saiu correndo igual um louco pelo meio da cidade, gritando e dizendo que a represa ia explodir, ia estourar, e que as pessoas iam ser arrastadas pelas águas, e que todos subissem para os lugares altos, e todo mundo, então, que ouviu aquele homem, atendeu, subiram para os lugares altos. Em poucos minutos ouviu-se um estrondo tremendo, e um mar de água levou tudo aquilo que já havia pela frente, inundando aquela cidade e matando aqueles que não, atenderam aquele grito de alerta daquele homem. A maioria estava em lugares altos e assistiram do alto a cidade ser inundada. Se não fosse aquele sentimento de urgência que aquele homem estava tendo, ou tivera, todos estariam mortos. Por isso, vale a pena nós olharmos para as lições que estudamos, para que possamos ter um sentimento de alerta com respeito ao que vai acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Possamos ter uma sexta-feira abençoada de preparação e um sábado feliz na presença do Senhor. Que haja uma bênção para o seu coração. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Estudamos sobre Abraão e como o Senhor cumpriu sua promessa e como Abraão fez coisas que não devia, mas o Senhor, em sua graça, o perdoou e o aceitou e ele se tornou o pai da fé. Nos dê, Senhor, a bênção de sermos aceitos por Ti, nos dê o sentimento de urgência em nosso coração, possamos salvar aqueles que ainda estão em pecado, nos ajude a termos a vida modificada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e divulgue o nosso trabalho. Nós dependemos disso para o crescimento espiritual nosso e também daqueles que estão estudando conosco. Fica com Deus.